Olá a todos vós, eu venho apresentar-vos o meu mais novo livro, aqui a versão digital. Vós já haveis visto que o Manual de Produção e Interpretação de Textos há um vídeo sem áudio mostrando o livro. Basicamente aquele é o arquivo teste, que o vídeo fora feito antes de eu enviar o arquivo. Aqui está no Kindle Preview. Veremos aqui em pé. Sobre este livro. Este livro possui o intuito de ser um manual para a produção de textos, bem como sua interpretação. A produção e a interpretação, apesar de comumente estudadas separadas, estão interligadas, posto que um bom produtor de textos também é um bom interpretador, pois torna-se mais fácil colocar-se no lugar do autor, para colher acertadamente a interpretação adequada. Assim, intentarei tratá-las como duas partes de um todo. Inicialmente, apresento alguns textos criados por mim para exemplificar alguma das classes de texto que encontrareis na vida. Assim como os textos elaborados por mim apresentam conteúdo ficcional, todavia deveis considerar a estrutura e o modo de organização dos textos. Em outras palavras, considereis os textos reais, dentro dos respectivos universos ficcionais. Aprendendo a produzir e interpretar com textos ficcionais, conseguireis interpretar e construir textos da realidade. Afinal, a estrutura é semelhante, apenas mudando conteúdo. Alguns textos apresentam personagens dos meus livros, outros apresentam reflexões. Quero que saibais que a criação e a escolha dos textos deveu-se à afinidade que tenho com tais conteúdos para escrever, criar textos. Cada um de vós perceberá as áreas em que tens afinidade. Aqui tens porque cada um de vós é tu. Então aqui já houve o tens e não o tens. Não é erro, basicamente, que eu mudei o tratamento. E quais não, porém, em alguns certames podeis deparar-vos com a requisição de produção e interpretação de texto fora das vossas respectivas afinidades. Assim, estai preparados para tal possibilidade. Aqui, capítulo 1, a leitura. Neste capítulo eu coloco todos os textos apenas para que vós vos acostumeis com a leitura. Capítulo 2, a arte da produção e interpretação de texto. Antes de mais nada, para interpretar, produzir textos, deveis conhecer o vocabulário da língua. Aqui deveis é porque eu fiz o livro usando a segunda pessoa do plural, vós deveis, porque há mais de uma pessoa. Ou seja, conjunto de palavras a serem empregadas. Para tal é recomendável ler frequentemente um dicionário ou livros de literatura em geral, muitos dos quais contêm glossários nas notas de rodapé ou no final do livro. Basicamente, nas notas de rodapé são aqueles do Manuel Dorico Mendes, aqueles da Martin Claret. Assim adquireis vocabulário de uma forma mais simples. Ao construir o texto, deveis atentar aos interlocutores a que são destinados e à finalidade que quereis transmitir. Isso é necessário para reduzir as chances de interpretações equivocadas devido aos vários significados que pode assumir cada palavra. Também é recomendável conhecer as regras de gramática, pois um texto que observa a norma culta é mais fácil de ser percebido e compreendido. Aqui eu coloquei percebido e compreendido porque algumas pessoas falam já percebi, como já entendi, já compreendi. Pode ser esse tipo também. Por esse ser padrão para todos os falantes da língua. Existem os gêneros e os tipos textuais. Os tipos são mais genéricos e abrangem vários gêneros cada. Os tipos textuais são narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e instrucional. Eu tenho um texto para cada um dos tipos aqui. Aqui um pouco falando dos tipos, aqui, expositivo visa informar ou dar conhecimento sobre algo sem contudo defender uma opinião. Argumentativo visa defender uma opinião ou ponto de vista e por tal difere do texto expositivo, pois que o fim deste é apenas informar e querer convencer. Os contextos basicamente são meus, basicamente é mais fácil para mim falar assim, mais culto pela forma como eu cresci, né? Capítulo 3, análise dos textos. Aqui eu repito os textos e coloco a análise, tipo esta daqui, do primeiro texto. Aqui o primeiro texto é a fábula, né? A lição. O bem que se faz sem esperar algo em troca é a virtude que emerge da pureza da alma, guiando-a até a paz e tranquilidade. Aqui emerger é surgir, né? Comentários. Como podeis observar, traz de um texto narrativo para apresentar sequência de fatos. É intentado criar uma fábula. Aqui é intentado é o verbo haver, significa que eu intentei, basicamente é o composto. Né? Podeis perceber que podeis
pelo fato de haver como personagens animais encerrar uma lição de moral. Podeis perceber, podeis compreender também, basicamente. Fato aqui com C, porque fato sem o C pode significar roupa, vestimento, né? O narrador é omnisciente. Aqui pode ser omnisciente ou pode ser sem o M, é dupla grafia. No caso de o autor do texto, narra os fatos. Este gênero de texto é de fácil interpretação, pois que a lição moral já indica os elementos que deveis atentar no texto. Aqui, basicamente, este gênero aqui é duplo acento, né? E, basicamente, é o gênero narrativo fábula, porque é o que é a lição moral. Em alguns casos, pode ser dada apenas a lição moral para criar a fábula ou só a fábula para extrair a lição. Podemos perceber que o texto começa narrando a situação normal, após passa para o evento, a chegada do animal exótico, depois o desenvolvimento, as condições desfavoráveis, pedido de ajuda e o clímax. Ponto principal da narrativa, no caso a família de animais em extinção, prontamente acolher o animal exótico. É de notar que, em termos gerais, era de se esperar que fosse o contrário, que ele fosse recebido por alguns dos outros animais que estavam em melhores condições. Mas a beleza da fábula está justamente em quebrar essa obviedade. Basicamente aqui o resto. Questões. Aqui são as questões, aqui, sem a resposta. Aqui. Os 4 prontos se viram a partir. No meio da floresta havia uma distorção e logo estavam em um local maravilhoso, onde habitavam vários animais, dentre os quais espécies já extintas na floresta, que é um trecho do texto. A palavra destacada possui o mesmo significado empregado em aqui o pronto, está destacado. O relatório ficará pronto esta semana. Não te preocupes, pois pronto estarei contigo. Está tudo pronto para a festa de amanhã. Eles revisaram o material e pronto descobriram suas falhas. Observação: esta questão pode haver mais de uma alternativa correta, se criada para fins didáticos. Basicamente, vós já haveis percebido qual é a correta. Aqui outra questão. Aqui. No trecho destacado, a palavra consigo não apresenta o sentido comum do verbo conseguir, eu consigo, mas sim o de pronome relacionado à terceira pessoa do discurso. Assim, ir consigo significa no texto ir com um animal exótico para seu habitat natural. Explicar como este caso, comparando com os pronomes equivalentes da primeira e segunda pessoa do discurso, e a necessidade de evitar a substituição de tal expressão por para ir com ele. Aqui irei apresentar a resposta por etapas, para mais didático. Aqui eu repito a questão e em negrito as expressões, né? Aqui. A palavra ponto possui 2 significados, muito usados. Nos itens A e C possui significado finalizado, acabado, terminado. Nos itens B e D possui significado de logo, dentro de pouco tempo, que é o significado do texto, né? Aqui os comentários. Aí o texto 2 é o descritivo. E aos comentários, basicamente. E questões aqui. Resolução das questões. Texto 3, expositivo. A espiritualidade consiste basicamente em uma modalidade de pensamento ou filosofia de vida em que se busca calma, tranquilidade, paz, bem como evitar a raiva, estresse, etc. Por vezes está ligada à religiosidade, mas dela se distingue, pois a espiritualidade não depende de nenhum credo religioso específico, podendo ser encontrada em quaisquer desses ou mesmo em sua ausência. Por outro lado, é fato que a religiosidade auxilia e incentiva a espiritualidade. Todavia, existe a possibilidade de haver religiosidade sem espiritualidade, quando se foca mais na ritualística e aspectos exteriores da religião, descuidando-se da reforma interior e aspectos internos da crença. Este texto é meu mesmo, basicamente eu escrevo livros de espiritualidade. Aliás, todos os textos são meus, basicamente assim. É porque para mim é mais fácil falar desta forma e fica fácil para um texto expositivo. Bastante costume a leitura, né? Aqui os comentários. Aqui eu coloco, por exemplo, caso o texto fosse argumentativo, ele começaria assim. Desde tempos remotos houve uma busca incessante pela religiosidade. Atualmente existe uma necessidade de espiritualidade que leva muitas pessoas para as mais diversas religiões, todavia muitas delas não se tornam mais espirituais. E terminaria assim. Faz-se necessário, estando no meio religioso, focar mais nas virtudes e desprender-se das simples ritualísticas das mesmas, enfocando os valores morais evocados pelas religiões. Já fora do meio religioso, é também importante evocar as virtudes da bondade sem esperar algo em troca, ou seja, aplicar a máxima. Na minha vida, irei viver a verdade que acredito. Assim alcançar a espiritualidade tão almejada. Então, eu creio que já havia entendido a diferença entre textos expositivos e textos argumentativos, né? Aqui as questões. Aqui é para comentar aqui sobre o texto. A outra é a proposição incorreta lá do texto, né? E os comentários, basicamente assim. Aqui o texto 4 é um texto argumentativo, onde eu falo das espécies de violência. Lembrando, todos os textos foram criados por mim, basicamente é bem tranquilo para criar textos assim, formais. Comentário: o texto visa mostrar a violência impera pela minha sociedade. Para isso elucida que há vários tipos de violência, além da física, como a mental e espiritual. Esses conceitos basicamente são meus mesmos. Questões aqui, aquelas de VOF, né?
Sempre há violência em sua forma espiritual quando se discrimina alguém simplesmente não concorda com a opinião da maioria. Aqui o texto apresenta o conceito de violência mental. Todavia, para consistir em violência espiritual, se a opinião da maioria for relacionada à crença. Todavia, nem todos os casos de violência mental são de violência espiritual. Assim, a palavra sempre torna o item falso. É bom haver cuidado com as palavras sempre e nunca, em questões que são chamadas de afirmação e negação categórica. Dificilmente algo pode ser negado ou afirmado categoricamente. Texto 5. Notícia. Choque temporal. Basicamente, essa notícia refere-se ao evento ocorrido na Floresta Dourada, do choque entre os tempos, em Gales. Aqui com uma data, Correio de Pleia, 3 de novembro de 3034. Essa é uma notícia fictícia, todavia importante aqui analisar os elementos do gênero textual notícia. Basicamente aqui é gênero textual, igual o fábula, né? Porque o tipo da fábula é o narrativo, e aqui também seria, de certa forma, uma narração, né? Isso mesmo, gênero textual. Notícia é um gênero, tal como a carta e o depoimento. Para contextualizar, Pleia e Gales são localidades do meu livro A Floresta Dourada. Tal choque temporal aconteceu realmente no mundo do livro, pois que Lina vem de Gales, 2056, e o Wallace de Pleia, 2034. Assim, a notícia é verídica no universo de tal livro. A notícia contém o título ou manchete, choque temporal, quando e o que ocorreu. Desde a manhã de hoje é possível perceber anormalidades em toda a Pleia. Alguns relatam haver aparecido coisas que é conhecido como Gales. Como a notícia trata de um problema sério, coloca a atuação governamental, os dados importantes acerca do problema. Basicamente assim, eu explico conforme a notícia. Aqui este texto não há questões, basicamente assim. Intertextualidade, o sonho de Ávila e Lina. Ávila é o personagem do Para Além do Universo e Lina, personagem do Floresta Dourada. Em um certo dia no universo de Mobdala, Ávila está a descansar enquanto dorme, sonha viajar por seu universo. Ao mesmo tempo, Lina, que está a descansar sob uma árvore, aqui está a descansar é o mesmo que está descansando, definitivo sonho de Gerúndio, também sonha. Neste encontro, se caminhar para a floresta enquanto aprecia sua beleza. Em determinado ponto no sonho de Ávila há uma janela e ao olhar através pode ver um lindo bosque dourado. Assim ela decide atravessá-lo. Agora está no maravilhoso bosque, pode ver uma menina linda que a saúda dizendo: sejas bem-vinda à Floresta Dourada, sou Lina, guardiã deste lindo bosque. E tu? Ávila responde: chamo-me Ávila, sou a deusa do Conselho do Universo Mobdala. Lina responde: saudações, Ávila, apetece-me muito conhecer-te. Basicamente, apetece-me muito, agrada-me imenso, coisas assim. Sabes, estamos no meu sonho. Eu habito na Floresta Dourada, que sou caís uma dimensão alternativa, mas eu provenho de Gales. Ávila responde: conheço todo o universo Mobdala, por sua deusa do conselho. Todavia, Gales não pertence a esse. Eu habito no Palácio dos Deuses, minha função é ajudar os seres dos planetas. Lina diz: eu e o Wallace somos o pássaro pleno e mantemos viva a Floresta Dourada. Esta, por sua vez, é responsável por manter a ordem em nosso universo. Ávila alegra-se e diz: também eu hei uma alma gêmea. Eu me escolhi eu tenho, mas o erro haver mais formam. Olos e eu reunimos nosso universo que fora dividido em tempos passados. As duas respondem uníssono. Uníssono são as duas ao mesmo tempo. Somos muito semelhantes. Eu explico também a questão do mui nas questões, assim, mui muito. Que regalo maravilhoso havermos-nos encontrado em sonho. Após, Ávila e Lina conversam enquanto caminham pelo bosque. Depois de um longo passeio, as duas despedem-se e combinam de encontrar-se em sonho outras vezes. Ávila atravessa novamente a janela, retornando assim para o seu sonho no universo Mobdala. Ambos acordam e sentem-se imensamente felizes. Imensamente feliz, muito feliz, né? Este foi o primeiro de muitos encontros em sonho e o início de uma bela amizade que perdura eternamente. Apesar de o texto anterior também ser uma forma de textualidade, esse texto seja uma textualidade explícita e direta em que há o encontro de personagens de história diferentes do mesmo autor. O popular crossover, basicamente como aqueles do Flash, as coisas assim, né? Lina é a heroína do romance A Floresta Dourada, já Ávila é a heroína do romance Para Além do Universo. Essa história, o sonho de Ávila, não ocorre após o final de ambos os livros, ou seja, dá uma ideia do que os personagens estão fazendo, pode ser eles estão a fazer também, basicamente, após o final das suas respectivas histórias. Por isso, tal texto começa com o seguinte: em um certo dia no universo Mobdala, Ávila está a descansar enquanto dorme sonha a viajar para o seu universo. Ao mesmo tempo, Lina, que está a descansar sob uma árvore na Floresta Dourada, também sonha. Nesta encontra-se a caminhar para a floresta enquanto aprecia sua beleza. Basicamente, eu explico a questão da intertextualidade por aqui. O travessão, que indica a fala do personagem. E este texto 6 é mais para ensinar a produção textual, dicas para escritores, basicamente. Aqui a poesia, né? Águas cheias de vida, vida esta que provém de ti, has-me regalado o teu amor. Aqui has-me regalado me has dado teu amor, basicamente, só que aqui é a forma correta.
amor que me ha dado vida. Aqui o comentário. Olá, logo. Aqui um exemplo do gênero poesia, que como de costume é lembrar que gênero é aquele carta, notícia, fábula, e o tipo é narrativo, descritivo. Aqui um exemplo do gênero poesia, que como de costume é escrita da forma versificada. Algumas pessoas usam um conceito como estrofe, mas para simplificar chamarei apenas parágrafos e linhas. Mas sim, cada parágrafo possui 4 linhas e o texto possui 4 parágrafos. Isso não é mera coincidência, pois geralmente uma poesia os parágrafos possuem a mesma quantidade de linhas cada. Essa poesia é do tipo romântico, ou seja, do homem para a musa. A musa na poesia romântica é aquela mulher em que o escritor se inspira para escrever a poesia, por vezes ressaltando suas qualidades e ignorando seus defeitos. Em uma comparação grosseira, seria uma idolatria da musa. É interessante se a musa for uma divindade feminina, uma santa ou alguma entidade espiritual, em que a pessoa acredita e ama, a poesia romântica para ser interpretada como uma oração àquela entidade espiritual de contemplação. Pois tu me criaste para estar ao teu lado, vida essa que provém de ti, amor que me ha dado vidas. Frase em negrito. Elas poderiam constituir oração, basicamente, a depender da literalidade que fosse. Organizar as informações constantes da poesia é uma forma coerente de um bilhete não versificado. Basicamente aqui seria organizado as informações da poesia. O texto 8, um diário. E o comentário. O gênero diário traz os escritos naquele caderno. Basicamente aqui eu explico um pouco o que é o diário. E aqui as questões. Aqui, mostrar-te-ei, chama-nos, ei-me, a questão da colocação pronominal. É possível observar que a posição do pronome oblíquo varia, estando umas vezes no meio e outras após o verbo. Por que isso ocorre? Mencionar as 3 formas de colocação pronominal. Observa o trecho. Aqui observa é observa tu, é imperativo, palavra. Que tu observes. É muito gentil da professora deixar-nos escolher o parceiro de apresentação. Tal trecho poderia ser escrito assim: é muito gentil da professora deixar-nos escolher o parceiro de apresentação. No trecho, o autor optou por substituir a palavra muito por muito. Tal recurso, além de melhorar a sonoridade da frase, também a deixa mais fluida. Mais fluida é mais fácil de dizer, basicamente, a pronúncia. Qual o nome desse recurso? Como a relação entre as palavras muito e muito. Aqui fala das colocações, né? A onomapócope, né? A relação entre mu e a forma apocobada de muito, né? Aqui é o outro texto, aquele do manual, né? Aqui o acender é ligar. Aqui é o texto. Tá aqui. Texto 10, publicitário. Se vives no planeta Atlas, precisas conhecer a Escola Gama. Aqui a Escola Gama é a escola de like, né? Tradição e excelência é conhecida em toda a dimensão 3 do universo Atlas. A escola conta com uma biblioteca vasta de livros para pesquisa, a infraestrutura é propícia, bem como os professores capacitados. Nossos alunos reconhecem, nas palavras do nosso aluno Lâmina, a Escola Gama proporciona conhecimentos e experiências inimagináveis. Vem também conhecer a nossa escola. Aqui eu falo dos elementos do texto publicitário e aqui como fazer um texto. Basta seguir a linha de raciocínio. Primeiro, estabelece o público-alvo. Segundo, coloca a necessidade de conhecer teu produto, ou melhor, o introduzes. Basicamente aqui tem uns passos. Questão. Criar uma propaganda para um shampoo. Shampoo é assim com X, shampoo com SH em inglês, né? Shampoo anti-caspa com as seguintes informações. Marca alas. Embalagem 200 ml, preço R$6, reconhecimento de eficácia pela ABX, a Associação Brasileira de Shampoos Anticaspa. Essa associação não existe, como eu disse, os textos são ficcionais. Né? Princípio ativo Avisla, que acelera a eliminação da caspa em até 3 vezes. Cliente Leonardo está muito satisfeito com o produto, pois obteve resultados satisfatórios. Aqui são os elementos para criar. E aqui a resolução. Se sofre com problema de caspa, precisa conhecer o shampoo anti-caspa Alas. Com seu princípio ativo Atlas, que acelera a eliminação da caspa em até 3 vezes, o shampoo de caspa Atlas obteve o reconhecimento de eficácia pela ABXA. Sua embalagem de 200 ml custa apenas R$6. Nossos clientes recomendam. Nas palavras de Leonardo, dos nossos clientes, o shampoo anti-caspa Atlas propicia resultados satisfatórios.
Estou muito satisfeito com o produto. Agora falta tu. Experimenta também o shampoo anti-caspa Atlas e venha ser um dos nossos clientes satisfeitos. Aqui é a resposta aqui da questão. Aqui é a observação. O shampoo é assim com X e slide é assim. São para portuguesa. Depoimento aqui e comentários. Aqui eu explico o depoimento. Esse depoimento aqui é basicamente criado para este livro. Aqui é a questão do depoimento 11, é uma questão grande. Caso hipotético. A empresa Loiva, fabricante de medicamentos, desenvolveu um produto para o tratamento da doença Sáusias. Tal doença caracteriza por uma debilidade de vitaminas no organismo, sendo porta de ingresso para várias outras doenças. Tal produto chama-se Vialos e seu principal ingrediente é o componente X, uma nova substância encontrada na floresta amazônica capaz de inibir a debilidade de vitaminas causada pelas sáusias, estimulando o organismo a produzir uma quantidade exagerada de vitaminas, de modo que, mesmo perdendo vitaminas para a doença sáusias, o organismo ainda continue possuindo mais vitaminas que uma pessoa saudável, propiciando assim que as pessoas possam conviver com as sáusias sem contrair outras doenças por causa da mesma. Por causa das sáusias, para não repetir tanto. O produto foi submetido a todos os testes necessários para a regulamentação da vigilância sanitária e não apresenta qualquer efeito colateral ou risco à saúde, ou seja, 100% seguro e eficaz. Vialos foi desenvolvido em 2025 e obteve regulamentação em 2032, tempo suficiente para comprovar o 100% de segurança e eficácia, tendo seus testes entrado para a história por 100% de sucesso e 0% de falha. Ocorre que em 2025 e 2032, o número de pessoas portadoras da doença Sáusias era bastante pequeno, sendo uma doença rara e pouco transmissível. Ocorre que em 2052 uma variação no agente transmissor da doença, fato que este gerou uma epidemia de sáusias na região. Procurado pelas autoridades governamentais acerca dos fatos, a empresa Loiva, após realizar alguns testes, notou que a eficácia do remédio Vialos continuava 100%, bem como não possuía efeitos colaterais, pois apenas a transmissibilidade havia mudado. Após saberem disso, as autoridades governamentais encomendaram à empresa a produção em larga escala do remédio Vialos para distribuição gratuita pelo governo às pessoas afetadas. Ocorre que apenas a empresa Loiva sabe que o principal ingrediente do Vialos é o componente X encontrado na Amazônia, fato que ela manteve em segredo durante todos esses anos, pois tal substância foi descoberta pela própria empresa em uma de suas pesquisas. Segredo este que não quer revelar a concorrência, pois está trabalhando em outros medicamentos que dependeriam de tal componente. Assim, a empresa, diante da situação, vive um dilema, pois ela não pode produzir o remédio na quantidade indicada pelo governo por ausência de quantidade necessária do componente X, pois a empresa Loiva sempre produziu o remédio em pequena escala e tal componente é de certa forma raro. Por outro lado, ela não pode negar-se a produzir, pois os outros componentes são abundantes e ninguém sabe que a composição do remédio contém o tal componente X. Assim, caso ela negasse, acabaria tendo que revelar o seu segredo para poder justificar a negativa. Por outro lado, existem várias pessoas doentes tratadas com seu medicamento, que ela não pode prejudicar para atender aos novos doentes. Assim, ela nega a produção em larga escala e diz que vai continuar provendo apenas para os doentes que já são clientes da empresa. Por incrível que possa parecer, o governo aceita a negação da empresa e vai atrás de outras farmacêuticas. Várias delas passam a sintetizar o Vialos em seu laboratório, pois o estudo deste medicamento era amplamente público, com exceção do componente X. Assim, o governo passa a distribuir o medicamento sintetizado por outras empresas e, como já é de se esperar, ele não funciona e, em alguns casos, deixa sequelas permanentes nas pessoas. A empresa Loiva, sensibilizada pelo ocorrido, requer a imediata cessação da produção de tal medicamento para essas empresas, bem como a indenização às pessoas que receberam tal medicamento falsificado, incidindo tais empresas no artigo 276 do Código Penal. Esse aqui, o artigo 273, existe mesmo. É a adulteração de medicamentos para fins terapêuticos, basicamente. Porque isso aqui se situaria no Brasil, esses textos. Além disso, requer indenização ao governo, pois apesar de público o estudo, a patente do Vialos pertencia apenas à empresa Loiva, fato este desprezado pelo governo em virtude da epidemia. Diante do caso em tela, redigindo depoimentos que relacionam com o personagem do caso. Este, como é complexo, ele dá a sugestão de resposta após ele. Aqui temos o depoimento da empresa Loiva, né? Aqui, bem grandinho. O depoimento do governo, aqui. O depoimento das farmacêuticas, aqui. O depoimento conjunto, de quando elas se entenderam, aqui os três partes. E aqui é o fim hipotético do caso após os depoimentos, aqui. Basicamente, vamos deixar aqui o suspense, o final do caso, né? Aqui finaliza o capítulo de análise dos textos. Basicamente, todo o livro aqui veio criado por mim. Este caso é bem simples, é um caso simples de criar, simples de resolver.
Lembre-se que esses são somente poucos exemplos, existem vários outros gêneros textuais que não mencionei. Já quanto aos tipos, existem vários outros gêneros diferentes usados aqui em cada tipo. E aqui começa. Assim começa a vossa aventura de procurar os textos mais diversos para ler. Capítulo 4. Informações adicionais. A dica para produção de texto com qualidade é procurar um local em que possa estar tranquilo e treinar a escrever a caneta. Em uma prova de certame não se está calmo, mas com um treino em casa pode-se manter a serenidade e criar bons textos para provas discursivas. Já quanto à interpretação, como já falei, o segredo é saber produzir texto. Em outras palavras, se tu sabes, aqui eu já mudei para tu, basicamente aqui o tratamento. Produzir um texto semelhante ao que precisa interpretar é mais fácil saber o que o autor está tentando escrever. Aqui eu usei personagens ou elementos destes livros, aqui Like, Planeta Tecnologia, texto 9 e 10, Para Além do Universo, texto 6, A Floresta Dourada, parte 1, texto 5, 6 e 8. Vale lembrar que os textos usam aqui, olha, personagens ou elementos, não quer dizer que não são tirados dos livros, são personagens e elementos. Na parte de lhes voltar para estudo, eu escrita nova gramática erudita em língua portuguesa, morfologia e sintaxe nova cor, e também tem um guia de estudos para certames escrito de polícia civil. No texto 3, faço uma exposição de espiritualidade e, apesar de não se relacionar diretamente com nenhuma de minhas obras, a maioria dos meus livros tratam acerca da espiritualidade. Aqui o texto 7 é poesia romântica, basicamente no estilo de algumas que há no blog Os Carros de Amor Verdadeiro. Reitero, todos os textos constantes neste livro, bem como os comentários, questões, inclusive casos hipotéticos da questão concernente ao texto 11, foram elaborados por mim. Assim posso dar mais segurança na forma de ensinar e produzir e interpretar textos, pois eles foram feitos de forma a tornar este livro o mais didático possível. Se eu posso criar esses textos, elaborar questões e as responder, tu também podes. Mas o grande desafio está lá fora. Ao interpretar textos alheios em provas de concurso, é comum os gabaritos extraoficiais e professores discursinhos divergir na participação de texto. Assim, não te assuste interpretaste mal um texto em prova. O importante é treinar cada vez mais. Além disso, teu erro já serve de aprendizado quando se depara com texto do mesmo estilo. Ao compor uma redação em concurso, procura manter a calma. Basicamente, aqui são outras dicas. Aqui a mudança para tu é basicamente que quando se está ensinando foi de uma forma direta para várias pessoas. E aqui são conselhos que está se dando diretamente para uma pessoa. Aqui seria basicamente como eu faço os textos. A redação, se fosse para falar sobre os de algemas, eu colocaria só assim o rascunho. Eu não faço o rascunho primeiro para depois transcrever e passar limpo, não. Eu faço basicamente assim, só mencionar uma vinculante sobre algemas, fundar a receita de fogo, por integridade, basicamente é o texto, né? Aí partindo desse esquema eu farei a redação. A dica para a ortografia é usar somente palavras que sabes como escrevo, né? E a questão da sigla. A Associação Brasileira de Shampoos de Casa, para a ABXA, pronunciou hoje a autorização de um novo shampoo. Na ocasião, o diretor da ABXA, ou seja, porque aqui eu já disse o que por extenso coloquei a sigla. Aqui já a mudança de tratamento para o voz, basicamente que já é menos pessoal, né? Esclarecimento, este é apenas um livro introdutório básico e não há como objetivo tratar todo o conteúdo. Apenas visa dar uma introdução básica para que o leitor possa orientar-se e decidir qual rumo seguir. Pois a produção e interpretação de texto é como uma longa aventura em que cada um decide o destino e o caminho que quer trilhar para lá chegar. Assim deseja a todos vós, leitores, sucesso na vossa aventura de produção e interpretação textual. Basicamente a questão do tu e voz. O tu geralmente é quando se dirige àquela pessoa de uma forma mais pessoal, ou seja, direcionando o conselho para aquela. E o vós se dirige a mais de uma pessoa, ou seja, quando não está tão diretamente àquela. Sobre o autor, aqui fala um pouco sobre mim aqui. Basicamente, esse é o meu 51º livro. Basicamente assim, aqui o blog já há mais de 150 postas, creio que 152. Eu leio livros em outras línguas também. E para mais informações aqui, o blog. Esses links são clicáveis, olha, clica aqui e vai. Aqui o Kindle Preview, que agora se testa aqui. A função aqui, tablet, porque meu Kindle é o Kindle Fire, mas pode colocar o e-reader aqui, que fica igual o Kindle Paperwhite, né? Muitas graças por guardado este vídeo aqui. E
A questão, como eu disse, o tratamento tu e voz é muito comum lá no William Shakespeare. Ou um detalhe aqui, quando coloca o Kindle Paperwhite, ele fica preto e branco, e o outro há os títulos coloridos, por causa do Kindle Fire. A questão da mudança tu e voz é bastante importante. Aprender a diferenciar um do outro. Vai poder conferir mais informações no blog, né, divineconnect.blogspot.com, e podeis também conferir os outros livros. Lembrar que a ortografia não é tão importante, porque ela muda, é importante saber as regras, apesar de nas provas de concurso a ortografia ser bastante importante também. Então, vós podeis acompanhar os outros livros, acompanhar livros de outros autores e saber como criar os próprios textos. O importante é estar calmo e tranquilo, basicamente assim. Muitas graças por vós haver ficado até o final, e para ti, basicamente mais direto, eu desejo muita sorte e muita paciência e calma na hora de escrever os textos, ou seja, criar. E a todos vós, leitores, muitas graças pelo haver acompanhado até aqui, 31 minutos